Olá, sexto ano, bom dia, tudo bem com vocês? Na aula de hoje, página 27, leitura 2, História em quadrinhos. Nas aulas anteriores, nós falamos sobre tirinhas, que são narrativas mais curtas, certo? Entre 3, 4 quadrinhos. A história em quadrinhos, ela é mais ampla, então possui mais quadrinhos, o enredo é um pouco maior. Bom, então nessa leitura 2, nós vamos ler uma história de dois personagens da Turma da Mônica, Magali e Dudu. Vocês conhecem? A Magali, ela é conhecida por ser uma personagem muito comilona. E o Dudu, o oposto, né? Ele come quase nada. Sabendo disso, o que você imagina que será apresentada nessa história? Além de trazer uma reflexão, humor, a história em quadrinho também pode ter relação com algumas histórias fantásticas, como os contos de fadas. E é essa temática dessa história em quadrinhos que a gente vai ler agora. Magali e Dudu em Contos de Fadas, curtinhos. Era uma vez o lobo mau, cansadinho de tanto tentar derrubar a casa de tijolos dos três porquinhos. Aí ele desistiu e foi almoçar em uma churrascaria rodízio. Afinal, o coitado tinha perdido muitas calorias. Não vai me dizer que já acabou. Essa história não ficou curtinha demais, não? Você nunca ouviu falar em licença poética, menino? Bem, vamos para outra historinha então. Era uma vez uma menininha chamada Chapeuzinho Vermelho. Ela estava levando um cesto com guloseimas deliciosas para sua vovozinha. Daí isso deu uma baita fome nela. É claro que ela comeu tudo, né? Ei, esses contos de fadas não estão terminando rápido demais, não? Ai, me poupe, Dudu. Agora é que vem a melhor de todas. É a história do pequeno polegar. Ele era super pequenininho e tal. E isso fazia dele a pessoa mais feliz do mundo, sabia? Ué, o que tem a ver uma coisa com a outra? Tudo a ver, meu bem. Como ele era pequenininho, todas as comidas eram enormes. E ele sempre viveu feliz para sempre. Ele viveu feliz para sempre com toda essa comida à disposição. Fim. Já acabou, Magali? Crianças, a comida está na mesa. Finalmente. Ah, então tá. Agora entendi a pressa de terminar as historinhas. Bom, essa historinha, né, como sabe, o personagem da Turma da Mônica é o autor Maurício de Souza, Magali e Dudu, em Contos de Fadas curtinhos. Foi publicado na revistinha da Magali, em São Paulo, pela Panini Comics, número 62, em 2012, páginas 31 a 33. Bom, então vamos agora falar um pouquinho sobre quem é Maurício de Souza. Ele é o responsável pela criação da Turma da Mônica. Além dos personagens mais conhecidos dessa turminha, ele criou mais de 300 outros que divertem seus leitores pelo mundo afora. Magali foi criada em 1964 em homenagem a uma das filhas desse cartunista de mesmo nome. Ela e Dudu são alguns dos personagens que vivem no bairro do Limoeiro. Então, este da fotografia é o Maurício de Souza. Interpretação oral. Então, o que você achou da HQ apresentada? Compartilhe aí suas impressões. A história narrada dessa HQ é semelhante ao que você imaginou antes de ler o texto? Comente. 3. Às quais contos de fadas Magali faz referência nessa HQ? Quais são as principais características dos personagens desses contos? Bom, então agora vocês vão fazer a interpretação escrita. Então eu vou ler as questões, já vou dar algumas dicas, mas vocês é que vão respondendo aí em casa e na sala de aula. Na próxima aula eu faço uma breve correção. 1. Responda às questões a seguir sobre essa HQ. Letra A. Quem são os personagens da história que você leu? Então, qual é o nome dos dois personagens que a gente acabou de ler
na historinha, tá? Os personagens da Turma da Mônica, aqueles dois que a gente falou no início da aula. B. Em que período do dia a história aconteceu? Justifique sua resposta. Então, que período do dia? Então, percebam que ela está contando a história e, de repente, né, há uma quebra nessa expectativa em relação ao Dudu e a Magali, que são interrompidos nessa história. Então, dá pra gente ter uma ideia em que período do dia isso aconteceu. Letra C. Onde essa história se passa? Letra D. Como os fatos são narrados nessa HQ? Então, vocês vão perceber na letra C, né, onde essa história se passa, observem o cenário em que a história está acontecendo. E na letra D, como os fatos são narrados nessa HQ, então tem a questão dos balões, os formatos de como, das legendas, como essa história está sendo contada, tá bom? 2. Nessa HQ foi empregada a linguagem verbal, lembra que verbal é formada por palavras, não verbal, formada apenas por imagens, gestos, expressões fisionômicas, cores, sinais, ou ela é mista, ou seja, ela tem as duas linguagens, a verbal e a não verbal. 3. De que forma é construído o humor dessa HQ? Lembra-se que os dois personagens da história, um é comilão, come de tudo, e o outro não come quase nada. Então, de acordo com o que é contado na história, com a quebra de expectativa, como é criada esse humor, tá? 4. Ao longo da história, são apresentadas algumas expressões faciais dos personagens. Escreva a sensação ou o sentimento que cada expressão indica nos quadrinhos abaixo. Então, percebam a expressão fisionômica do lobo. O que ela expressa? O que demonstra? Como ele está se sentindo? Aqui na letra D, como que a Chapeuzinho está se sentindo? O que a expressão fisionômica dela demonstra? Letra B, o garçom. Olha a cara do garçom, a língua, até essas gotículas aqui demonstram como ele está se sentindo nesse momento. O que ela está indicando? Que emoção. A letra E, aqui o pequeno polegar, como ele está também. Olha o Dudu. Que cara é essa do Dudu? E aqui nós temos a Magali. Então, cada espaço aqui vocês vão determinar qual é o tipo de emoção que está sendo demonstrada pela expressão fisionômica, ou seja, o rostinho deles, o que está demonstrando para a gente. Atividade 5. Responda às questões a seguir em relação às falas da Magali. Letra A. De que forma elas são representadas na HQ? Em balões? Em que formato ela está lá? Em retângulos? Em forma de como um narrador? Então, escrevam aí de que forma são representadas as falas da Magali. B. Por que em alguns desses balões a fala dela é empregada entre aspas? Bom, a gente sabe que as aspas são usadas em vários tipos de situações, né? Aqui a Magali está contando histórias do conto de fadas. Então, embora ela esteja contando do jeito dela, com as palavras dela, tem um porquê dessas aspas estarem sendo usadas aí. Por que será? Pensa um pouquinho. 6. Em alguns quadrinhos da HQ aparecem palavras ou expressões que representam sons, chamadas onomatopeias. Então, onomatopeias são as representações de sons na escrita. Então, bibi, fonfon, né? Soque, pu. Então, são representações de som. São onomatopeias. Então, letra A. Identifique essas palavras na HQ e copie-as. Então, volta lá na HQ, procurem as onomatopeias e escrevam aqui. Letra B. Que som cada uma delas representa? Então, vocês vão escrever o que sons são representados por essas onomatopeias. 7.
Veja duas cenas da HQ. Então, temos essa primeira cena aqui dos 3 porquinhos e temos essa cena aqui do lobo. Qual é a função dos tracinhos que aparecem nessas imagens? Então, esses tracinhos aqui em volta dos 3 porquinhos, esses tracinhos aqui nos pratos e na barriga do lobo, tá? Então, qual é a função desses tracinhos? 8ª questão. Observe o quadrinho abaixo. Bem, vamos para outra historinha então. Era uma vez uma menininha chamada Chapeuzinho Vermelho. O que o símbolo do balão de fala de Chapeuzinho indica? Então, o que este símbolo, certo? Dentro deste balãozinho indica. 9. Veja mais 2 cenas abaixo e responda às questões. Então, nós temos aqui a primeira cena do pequeno polegar e temos a segunda cena aqui da Magali e a mãe do Dudu lá na cozinha servindo o almoço. Letra A. O que as fumacinhas e os tracinhos representam nessa imagem? Então, percebam que aqui nas mãos e nos pés do pequeno polegar temos alguns tracinhos e da Magali também temos tracinhos aqui e aqui. Letra B. Por que na segunda cena a fumacinha próxima à Magali é maior que na primeira? Então, por que essa fumaça é tão grande? Olha só, olha as pernas dela, já dá uma dica aqui boa, o porquê dessa fumaçona toda. 10. Em uma das falas, Magali cita o fato de estar se utilizando da licença poética. O que isso significa? Licença poética é o que dizemos dos poetas quando vão escrever um poema ou algum texto em que eles usam alguma forma, vamos dizer assim, uma palavra de uma forma que não está dentro da norma padrão, alguma concordância inadequada, ou seja, falta de concordância, mas ele justifica isso, às vezes para ter uma rima, para fazer um sentido dentro do poema, então ele chama isso de licença poética. Então, o que significa, o que a Magali quis dizer, né, com essa licença poética? 11. Releia o título da HQ. Por que a palavra curtinhos foi repetida? Curtinhos, curtinhos. Por que foi repetida? A 12ª questão, nós podemos falar juntos na próxima aula, mas vocês já podem ir refletindo sobre isso. Contar histórias é uma tradição em todos os lugares do mundo. Na África, por exemplo, há muitos anos, quando ainda não havia escrita, os contadores de histórias chamados griots eram muito importantes, pois ficavam responsáveis por transmitir essas narrativas oralmente de geração em geração. Em sua opinião, que contribuições a contação de história traz para a cultura local? Então, na próxima aula, quando fizer a correção, eu quero saber a opinião de vocês a respeito disso, tá? Bom, a história em quadrinhos, conhecida também como HQ, é uma narrativa organizada por meio de uma sequência de quadros mais extensa que a tirinha. Ela pode apresentar somente linguagem não verbal ou linguagem mista. Além disso, os fatos narrados envolvem personagens e ocorrem em determinado tempo e espaço. Assim como as tirinhas, as HQs podem ser publicadas em livros, revistas, gibis, jornais, sites e blogs na internet. Bom, pessoal, a Pro hoje não está aí na escola, mas eu estou online e assim que possível eu consigo responder para vocês. Então, qualquer dúvida que tiverem, me manda no privado, tá certo? Boa aula para vocês. Respondam as questões, envie ainda hoje no Google Sala de Aula e amanhã nós faremos a correção. Um beijo para vocês. Tchau, tchau.